Olá, tudo bem, amados? Vamos iniciar mais um vídeo de resolução de exercícios. A resolução de exercício de hoje são sobre o exercício de coordenadas polares. Então, nós temos aí o primeiro bloco, né? Esse primeiro momento, que é de coordenadas polares. Nós vamos ver aqui alguns exemplos que eu vou estar resolvendo aqui com vocês. A princípio, nós temos que fazer a representação. Nós temos aqui alguns pontos, né? E é preciso a representação desses pontos. Como vocês percebem, eu tenho 3 pontos A, B e C com coordenadas aparentemente possuem ângulos positivos, valores são positivos, então um comportamento análogo desses 3, assim como o restante também tem um comportamento parecido. Então, eu vou estar escolhendo assim, algumas para resolver e as outras vou deixar a critério de vocês. Vamos começar com a letra A, 3 e π sobre 6. O ponto de origem, nossa linha. Como eu tenho 3 e π sobre 6 vai ser um ângulo de aproximadamente, né, esse valor. E eu tenho que demarcar aqui três tamanhos. Então, percebeu que eu tenho 1, 2, 3. E esse ângulo aqui vai medir π sobre 6. Então, essa é a representação, vou chamar aqui de A, para representar a letra A, que são 3 unidades de medidas para π sobre 6. A letra D é menos 2 e menos π sobre 2. Então, vou representar a letra D. Eu tenho o ângulo de menos π sobre 2. Se é menos π sobre 2, ele vai girar no sentido horário, porque quando nós temos ele positivo, a gente gira no sentido anti-horário. Quando o ângulo ele é negativo, ele vai girar no sentido anti-horário. Então, eu vou girar no sentido anti-horário, menos π sobre 2, que seria mais ou menos esse ângulo. No entanto, a nossa medida ela tem unidade negativa, que é menos 2. Então, ao invés de a gente marcar esse ponto aqui embaixo, nós vamos marcar esse ponto na parte superior. Então, aqui eu vou demarcar para dizer que são 2 unidades de medidas. E esse ponto aqui, que é a letra D, ele tem representação de menos 2 e menos π sobre 2. Além disso, eu vou fazer uma outra letra, que é a letra E. A letra E é 1 e menos π sobre 4. Então, eu tenho aí um ângulo negativo e um valor positivo. Como eu tenho menos π sobre 4, ele vai girar menos π sobre 4, é no sentido também, né? Nesse sentido horário, menos π sobre 4, eu vou marcar que ele seja aproximadamente aqui. E como eu tenho 1, exatamente aqui é o meu ponto E. Então, esse ponto E tem uma unidade de medida, vocês vão ver que aqui não tem nenhuma delimitação. Uma unidade de medida e menos π sobre 4. Vou chamar a atenção para o seguinte, o sinal positivo ou negativo do ângulo indica em qual posição ele vai girar, se é no sentido anti-horário, se for positivo, ou no sentido horário, se for negativo. A medida diz o comprimento do nosso tamanho, de onde vai ser o segmento que vai formar a medida do ponto. Então, se eu tenho 2, eu vou ter 2 unidades de medida. Se eu tenho 3, eu vou ter 3 unidades de medidas. O menos, ele só indica a posição. O positivo, ele vai seguir o sentido do ângulo. O negativo, ele segue o sentido contrário. Então, é sempre passando uma reta suporte, ele vai estar no sentido contrário. Lembrando que esses ângulos aqui são ângulos que têm uma posição com relação ao seu ângulo. Então, esses ângulos aqui são meramente ilustrativos. Então, eu não tenho como afirmar para vocês que esse ângulo aqui ele tem exatamente π sobre 6. Eu não tenho como ter essa medida perfeita.
Então, aqui são ângulos imaginários que têm a representação de π sobre 6, só para a gente entender o comportamento, né, dessa questão desse gráfico. No entanto, eles não indicam que tem exatamente essa mesma medida. As outras letras dessa questão eu vou deixar para vocês estarem resolvendo aí em casa, e desejo bons estudos a todos.